Sejam todos muito bem-vindos a mais uma newsletter do CaiaDoc. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês do que foi destaque aí em agosto de 2025. Então você que é profissional da saúde e está querendo se manter atualizado, vem que esse é o vídeo certo para você. Vamos começar falando um pouquinho aí das principais notícias que aconteceram esse mês e que interessam para você que é prescritor de cannabis medicinal. A primeira coisa importante é falar que a Unila está buscando pacientes para comporem a pesquisa deles. Então, se você é prescritor de cannabis e tem algum paciente com fibromialgia que faça o uso do CBD, talvez seja interessante indicar esse paciente para o pessoal. Isso porque é um estudo clínico que está tentando entender aí quais são os principais benefícios do CBD no tratamento da fibromialgia numa universidade aqui brasileira. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais estuda colocar a cannabis medicinal como opção terapêutica para dispensação pública. Se isso for adiante, o Estado vai se juntar a outros, como Brasília, São Paulo, que possuem leis estaduais para dispensação de produtos à base de cannabis. Ninguém sabe ainda o que prevê o texto e como que isso vai avançar. Mas a verdade é que hoje eles já estão discutindo e muito provavelmente teremos novidades por aí. Ainda no tema da dispensação da cannabis medicinal pelo SUS, São Paulo ampliou a lista de doenças. O que antes eram apenas 5 condições médicas, que incluíam principalmente aí as epilepsias refratárias, agora são 31 condições médicas, que incluem uma abrangência muito maior de pacientes. Isso porque algumas das condições médicas que foram incluídas foram como, por exemplo, autismo, a dor neuropática, o Parkinson, ou seja, condições para as quais a gente já tem estudo suficiente que mostra que a cannabis pode ser muito boa, mas que o SUS ainda não dispensava. Mudando um pouco de assunto, depois da sabatina da Anvisa, temos aí uma nova diretoria. A gente passou algum tempo com apenas 3 diretores, mas agora o Senado aprovou a composição da nova diretoria em um momento que é crucial para as discussões de cannabis no país. Vamos ver o que vem por aí, a gente não sabe o posicionamento de alguns desses diretores e do presidente ainda, mas como sempre a gente tem certeza que eles vão estar pautados na ciência e por isso eles vão sim abrir ainda mais o caminho para a cannabis medicinal no país. Em uma recente decisão do STJ, ele reafirma que apenas a Anvisa deveria ter competência para regulamentar a importação de produtos à base de cannabis que não têm registro como medicamento. Isso acontece porque principalmente haviam algumas decisões por parte de estados e municípios que deixavam isso um pouco confuso e acabou subindo para o STJ, que reafirmou que realmente tem que partir da agência sanitária. Para além das notícias, esse mês trouxemos conteúdos riquíssimos para vocês entenderem coisas que não necessariamente são desse mês. Muitas delas são atemporais, como por exemplo o uso do canabidiol na epilepsia. Isso porque para você que é profissional da saúde e prescritor, é muito importante se manter sempre atualizado, mesmo que essa não seja uma condição que você vê todo dia. E no nosso site você vai encontrar conteúdos diversos, como por exemplo, qual que é o impacto da nova resolução da Anvisa para os prescritores, estratégias para reduzir faltas no seu consultório, diferença entre os óleos vendidos no Brasil. Então você sabe realmente a diferença entre full spectrum, broad spectrum isolado? Pois é, esse é o tipo de conteúdo que no nosso site você vai conseguir se aprofundar. Todos os nossos artigos são construídos com uma curadoria muito grande de informação. São colocados estudos científicos para vocês lerem, outras informações de outros sites, às vezes internacionais, que já conseguiram se aprofundar mais no assunto. Tudo em português, numa linguagem clara e fácil de você entender. Então não deixa de conferir o nosso blog e se mantenha sempre atualizado cadastrando-se na nossa newsletter. Afinal de contas, a gente faz um vídeo por mês, mas a gente solta conteúdos quentinhos todas as semanas. E como todos os meses, esse mês nós trouxemos com uma riqueza de detalhes maior um estudo científico publicado por grandes amigos, eu diria assim, da Caia. Isso porque a doutora Aletheia e o Dr. Gui Martins, que são os autores desse estudo, que a gente vai deixar aqui para vocês verem, eles
participam ativamente do ambiente do CaiaDoc. Dr. Gui Martins recentemente esteve numa roda de conversa com a gente e o estudo deles aborda de uma maneira mais generalista o potencial terapêutico dos canabinoides na odontologia. Isso porque ainda não fica claro para alguns dentistas como que eles podem incluir os produtos à base de cannabis no tratamento dos seus pacientes. Só que a verdade é que hoje a cannabis e seus canabinoides têm diversos potenciais que podem ajudar desde, por exemplo, tratamentos pós-cirúrgicos, na ansiedade pré-consulta, na ação anti-inflamatória que o CBD e o CBG têm para algumas feridas, nas aplicações regenerativas na gengiva e muito mais. Então esse é um estudo completíssimo, onde eles abordaram uma série desses benefícios e a gente quis trazer com uma riqueza de detalhe maior para vocês. E para você que é profissional da saúde cadastrado no CaiaDoc, não só você tem acesso a esse estudo completo, como você pode ler um resumo dele e também uma amostra dos resultados. Já referente aos nossos dados, em agosto nós tivemos um novo recorde. Foi o mês com o maior número de prescrições de importação de cannabis medicinal. O que antes ficava no último mês onde foi possível fazer a importação das flores de CBD, esse mês, mesmo sem essa possibilidade, a gente bate esse recorde que tinha ficado lá em 2023 e mostra que o mercado tem muito a crescer ainda. Isso porque as outras vias, como das associações e da venda nas farmácias, também continua crescendo, o que mostra aí a importância da importação e de todas as vias. Afinal de contas, é muito paciente, com muita condição diferente, e cada um deles precisa de uma medicina mais personalizada. Entre as especialidades com algum destaque, vamos trazer aí a nutrologia e a geriatria, duas especialidades médicas que têm crescido sua participação na prescrição à base de cannabis. E esse mês também trouxemos 3 indicações de vídeos para vocês. O primeiro com o nosso amigo Dr. Guilherme Neri, explicando um pouquinho das diferenças dos espectros da cannabis. Cada vez mais esses termos são importantes. O segundo, a diferença entre o CBA e o CBD. Você precisa saber isso, principalmente se você trabalha com produtos tópicos. Você vai ver que cada vez mais o CBA tem aparecido como uma alternativa ao CBD, já que ele não é de tão fácil acesso ao CBD nas farmácias ainda, né? Mas você, como profissional, precisa entender muito bem essas diferenças para não se confundir. E por fim, trouxemos também um vídeo sobre as genéticas brasileiras da cannabis e a importância que esse tema tem ganhado, principalmente quando estamos pensando em falar do cultivo da cannabis medicinal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não se cadastrou no CaiaDoc, não deixa isso para depois. Cadastre-se agora e aproveite tudo que essa plataforma tem para oferecer para você. É de graça e é urgente. Vambora?